Da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E eu queria começar com vocês, ainda no comecinho da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versículo 4. Não, Gênesis capítulo 3, versículo 14. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Enquanto você acaba de encontrar, eu quero lhe dizer que graças a Deus, nós estamos totalmente dentro do tema do nosso encontro. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Repete comigo. E o que nós tivemos na primeira parte da manhã, não foi uma palestra, mas o Senhor fez aquilo que era o necessário para que isso acontecesse. O Senhor foi lá e mexeu e remexeu no nosso interior, e tocou tantas coisas, e curou tantas coisas, e libertou-nos de tantas coisas, tirou freios, tirou amarras. Ele foi ainda na nossa gestação, foi ainda na nossa concepção, e foi aos nossos antepassados. Para quê? Para que se realize a vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus. O quê? A vossa. Diga comigo, esta é a vontade de Deus, a minha santificação. E foi por isso que o Senhor agiu assim. Muito obrigado, Senhor, pela beleza dessa manhã. O Senhor agiu fundo da minha pessoa. Lá no fundo do meu coração, nos meandros da minha vida, para que a sua vontade se realize, a minha santificação. Eu aceito, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, faça-se em mim segundo a sua vontade, e a vossa vontade é esta, a minha santificação. Eu digo amém. Eu digo amém. E eu tenho a certeza de que o que vem agora é também um embasamento para que a vontade do Senhor se realize. Logo depois da queda dos nossos primeiros pais, o que Deus diz? Ele faz a grande declaração da guerra espiritual. Versículo 14. Então o Senhor disse à serpente. Você sabe que não era simplesmente uma serpente. Você sabe que era realmente o inimigo. E aí não se trata de uma historinha. Não é uma historinha de fada. Não, não é. Porque fizeste isto, serás maldito entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Leia comigo agora o versículo 15. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor está declarando guerra. Porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher. E a mulher. Que mulher é esta? Maria. Mas eu já quero começar a dizer a você que na hora que foi declarada a guerra contra a mulher por excelência, a mulher que o Senhor já estava apresentando para ser a mãe do Salvador, aquela que traria o Salvador, o canal mais próximo para que o Salvador viesse, ao mesmo tempo, estava sendo declarada a guerra contra a mulher. Portanto, guerra também contra você, mulher. Já, se Deus quiser, eu explico. Mas é o próprio Senhor declarando, porém, ódio entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência e a dela. E aí o Senhor diz que a mulher vai ter uma descendência. Qual é a descendência da mulher? Em primeiro lugar, Jesus.
não é? Em primeiro lugar, a descendência da mulher é Jesus. E é claro que o inimigo tem um ódio mortal a Jesus. Ele até debocha dele chamando de simplesmente o Nazareno. O Nazareno. Mas ele é Jesus o Senhor. O Filho de Deus, feito homem. E é por isso que ele odeia. E ele veio para nos salvar. Ele veio para nos arrancar do engano a que o inimigo levou os nossos primeiros pais e teve toda esta consequência do mundo. Gente, o mundo que está diante de nós não é o mundo que Deus queria. A humanidade que está diante de nós não é a humanidade que Deus queria, não. Nós estamos nessa situação por causa do mal que entrou no mundo. Porque o inimigo foi sempre assim. Muito vilão, ele dá o tapa e esconde a mão. Ele se faz passar sempre pelo bonzinho. É ele que até coloca no nosso coração revolta contra Deus, dizendo, mas se Deus existe, por que essa miséria? Se Deus tem ação, se Deus é Deus, por que crianças morrem inocentes no hospital? Por que crianças sofrem? Por que aleijados existem? Ele mesmo coloca no nosso coração essa revolta. E o bandido não mostra que ele é a causa. Ele dá o tapa e esconde a mão. Todo este mal que está no mundo, foi ele quem trouxe. Foi o veneno dele que trouxe tudo isso. Nada disso veio de Deus, nada disso veio de Deus, não. Foi ele quem inoculou tudo isso. Só que ele se faz passar sempre pelo bonzinho. Ele tem ódio de Jesus. Tem ódio de Jesus, porque Jesus veio para nos salvar. E o ódio dele vai aumentando porque ele sabe que a segunda vinda de Jesus está cada vez mais próxima. E portanto ele tem cada vez menos tempo. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Portanto aqui Deus está declarando que também a serpente tem uma descendência. E a descendência dela, entre a tua descendência e a descendência dela. A descendência dela, da mulher, é em primeiro lugar Jesus. Em segundo lugar, a descendência da mulher somos nós também. Se Deus quiser no decorrer, vai ficar ainda mais claro. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Há duas interpretações aqui, e até os próprios exegetas vão para cá e para lá. Uma dizendo que quem vai ferir a cabeça é a mulher. Outra interpretação de que quem vai ferir é a descendência, Jesus. E na verdade são os dois. Maria fere a cabeça da serpente porque ela é a mãe do Salvador, porque ela é a mãe de Jesus. E Jesus fere a cabeça da serpente porque ele é o Senhor. Na verdade são os dois que ferem. E o bonito, meus irmãos, que aí está a vontade de Deus. Que nós também, que somos a descendência da mulher, firamos a cabeça, esmaguemos a cabeça da serpente, mesmo que ela nos fira o calcanhar. Porque veja bem, tudo aquilo que Jesus passou, e foi terrível. Foi a serpente lhe ferindo o calcanhar. Mas você sabe que há uma diferença total entre alguém te ferir o calcanhar e esmagar a cabeça. Também quanto a nós, quanto à nossa descendência. E de modo especial nesses tempos. Que nós estamos vivendo, nós somos uma geração bem-aventurada, que recebemos o derramamento do Espírito Santo, eu dizia ontem, tão grande como o primeiro que houve em Pentecostes. Mas justamente por isso, porque nós somos essa bem-aventurada geração, o inimigo veio com toda a fúria contra nós, e nós somos uma geração
que está sendo ferida, atacada, agredida pelo inimigo, mas todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor, tudo que nós estamos vendo, passando, sentindo, sofrendo, não é mais do que a serpente ferindo o nosso calcanhar. Mas Maria, a mãe do Salvador, o Salvador Jesus, e nós, descendência também desta bendita mulher, e descendência também desse bendito Senhor do céu e da terra, Jesus Cristo, nós vamos esmagar-lhe a cabeça em Jesus. E aí está o convite do Senhor, que você não seja alguém como Adão, como Eva, a ceder lugar ao inimigo, e fazer o jogo do inimigo, e viver subjugado pelo inimigo. E a gente é subjugado no engano dele. Ele sempre joga com o engano, ele sempre joga com a mentira, com o disfarce. E o Senhor não quer que nós sejamos ingênuos, e o Senhor não quer que nós sejamos inocentes, úteis na mão dele, não, pelo contrário, que assim como Jesus declarou guerra contra o inimigo, assim como Maria declarou guerra contra o inimigo, que você declare guerra contra o inimigo. Não dá para fazer amizadezinha com ele, não dá para ceder território para ele, não dá para ceder lugarzinho para ele, não. Ou nós entramos em guerra, ou nós somos assolados e pegos. E o Senhor está dizendo que esta é uma guerra na qual nós estamos, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e a descendência dela, e nós somos a descendência da mulher. Graças a Deus nós somos a descendência da mulher, e ela lhe esmagará a cabeça. Quem? Maria, Jesus, e nós a sua descendência. E ela lhe esmagará a cabeça. E é nessa certeza que nós precisamos viver. Passa um pouco para frente, nós vamos do primeiro livro ao último livro da Bíblia. Pega comigo agora, Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Qual foi o grande sinal? Uma mulher. Quem é essa mulher? Maria, não resta dúvida, Maria. Versículo 3, depois apareceu outro sinal. Um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 12 chifres, e nas cabeças 7 coroas, varria com sua cauda a terça parte das estrelas do céu, e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Quem é esse dragão? É a mesma serpente primitiva, é a mesma. É apenas outra figura, é apenas outro nome, nem precisa ficar citando muito a ele aí. Está aqui mais uma vez proclamada a guerra do dragão contra a mulher, e a guerra do dragão contra a sua descendência. Ela está para dar à luz o seu filho Jesus, e você sabe, assim que Jesus nasceu, o que é que o inimigo fez para acabar com ele? Até aquele recenseamento louco que o imperador romano mandou fazer, já era a artimanha dele, para acabar com Jesus ainda no ventre da sua mãe. E depois, assim que Jesus nasceu, veja a loucura de Herodes, quando vieram os magos, a loucura de Herodes, e acabou matando uma multidão de inocentes, mas graças a Deus, o Cristo do Senhor foi salvo. Mas a intenção dele, a intenção de Herodes, que não era dele simplesmente a intenção do anticristo, a intenção desse dragão, dessa serpente, era acabar com Jesus logo no seu nascimento. E não tenha dúvida, a intenção da serpente, a intenção do dragão é acabar com a descendência de Jesus. Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido. Você sabe que a palavra ungido e Cristo é a mesma, só que Cristo vem do grego, Christos, e ungido vem do latim, mas é a mesma palavra, que também no hebraico é Messias, que é a palavra Messias que nós temos. É a mesma palavra em hebraico, Messias, em
grego Cristo, em latim e portanto na nossa língua ungido, mas é a mesma palavra. Ele é o anticristo, ele é o anti-messias, ele é o anti-ungido. Onde está Jesus, ele está contra. Onde está alguém de Jesus, onde está alguém ungido, onde está alguém ungido, ele está aí para destruir. E saiba que você tem um tremendo inimigo, que não é apenas anti-Cristo Jesus, mas é anti todo Cristo. E Cristo quer dizer ungido. Se você é ungido, e graças a Deus você o é, se você recebeu essa grande graça do derramamento do Espírito Santo, saiba que você tem um inimigo. Queira ou não queira, o inimigo está aí. Não adianta desconhecer. Você está nesta batalha, aquela batalha que foi declarada no primeiro livro da Bíblia e que é declarada no último livro da Bíblia. Nós estamos dentro desta batalha. Saltemos para o versículo 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos vós que aí habitais, mas ó terra e mar, cuidado. Leia comigo agora, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Repete esse pedaço, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Gente, nós estamos vivendo este versículo. Nós estamos vivendo esse versículo. O inimigo, sabendo que pouco tempo lhe restava, veio sobre nós, sobre a nossa geração, com grande furor, com grande ira. É a guerra. Sobre nós, justamente, que recebemos a grande graça do derramamento do Espírito Santo. Ele veio sobre nós. E veio sobre nós com grande ira, porque sabia que pouco tempo lhe restava. Quando ele viu o derramamento do Espírito Santo que aconteceu, ele já entendeu tudo. Nós ainda não tínhamos entendido. Ele já tinha entendido tudo. Ele já sabia que era o final do tempo dele. E veio sobre nós, sobre a nossa geração. Eu quero repetir. Toda essa desgraça que começou a acontecer sobre nós a partir dos anos 60 veio daí. Que não foi apenas questão de música, não. As drogas, a bebida, toda essa degradação sexual, toda essa pornografia. E a queda dos casamentos que começou a acontecer cada vez mais. A revolta na juventude. Tudo isso, gente, não foi apenas uma questão sociológica. É fruto de uma guerra espiritual. E nós estamos embarcados nela, nós estamos embarcados nela, toda esta agressão que existe, e nós somos vítimas dessa agressão. Vocês numa cidade como essa de São Paulo, estão acostumados, infelizmente, a ver toda a agressão, toda a violência que nós estamos enfrentando, que não é apenas uma questão sociológica, não, é muito mais, é resultado de uma luta espiritual. E digo mais, nós na igreja, estamos embarcadíssimos nessa luta espiritual. Eu quero repetir rapidamente, o Concílio Vaticano II foi o grande momento em que Deus fez os odres. Aliás, Deus refez os odres, porque se eu vou colocar vinho novo, eu preciso estar com o odre preparado, senão o odre vai se arrebentar. Ainda mais se o vinho é novo, claro, ele vem forte, ele tem ainda força de fermentação, ele vai arrebentar os odres. E foi o que Deus fez. O Concílio Vaticano II foi inspirado. E ele foi justamente a ação de Deus refazendo o odre da igreja para receber o vinho novo. Não era o concílio só pelo concílio, era o concílio para receber a grande graça. E a grande graça era o vinho novo do derramamento do Espírito Santo. Como eu disse ontem, eu repito, inspiradamente, João 23, quando decretou o concílio, ele mesmo fez a oração, pedindo ao Senhor que derramasse o seu Espírito como num novo Pentecostes. Ele estava inspirado, é claro que estava inspirado pelo Espírito Santo. E ele pediu o que Deus queria dar e que se realizassem nos nossos tempos os sinais, os prodígios, os milagres que se realizaram no início da pregação do Evangelho. E Deus respondeu ao pé da letra. Logo depois de terminado o concílio, em 1967,
começava o derramamento do Espírito na igreja católica. Era o vinho novo vindo. Mas aí que está. Eu repito o que disse ontem. Era o trigo que Deus estava dando a nós, plantando em nós. O inimigo veio furioso e logo jogou o joio. E o joio caiu na igreja. E o joio caiu na igreja. E como é que se chama este joio? Esse joio se chama racionalismo. Eu não sei se você está bem por dentro disso. Mas entrou na igreja, através de muito estudo, de muito intelectualismo. Claro que as pessoas da igreja, os seminaristas, os padres, os religiosos, as religiosas, precisavam estudar e devem estudar. Mas o inimigo é astuto, ele pega brecha em tudo, ele pega as coisas boas e as muda. Ele foi trazendo o racionalismo dentro da igreja, de maneira que tudo só é aceito através do crivo da razão. O que a minha razão aceita, tudo bem. O que a minha razão não aceita. E aí foi o terrível. Porque pelo racionalismo, a fé foi desaparecendo. Porque a fé não concorda com a razão. Isto é, a minha razão não é capaz de compreender a fé. Depois eu vou dar razão a Deus, mas no primeiro momento a nossa razão não entende as coisas da fé, não entende as coisas da fé. A fé tem que ser acolhida, as coisas da fé tem que ser acolhidas pelo coração e não pela cabeça, porque infelizmente a nossa inteligência não é capaz de entender as coisas de Deus, não é capaz. E o inimigo furtivamente foi retirar da igreja a coisa mais preciosa que ela tem, que é a fé. E foi aí que nós tivemos o triste espetáculo de muitos eclesiásticos, isto é, de muitos padres, de muitos professores, de muitos religiosos, de muitas religiosas, que foram se tornando pouco a pouco, homens sem fé, mulheres sem fé, embora tivessem assim conceitos de fé, verdades de fé, embora tivessem conceitos assim, na verdade, na prática, acabaram sendo homens e mulheres sem fé, não acreditando mais no sobrenatural. E é uma coisa terrível, gente, muita gente na igreja não acreditando no sobrenatural. Muita gente não acreditando nos milagres, nem mesmo nos milagres da Bíblia. Nem mesmo nos milagres da Bíblia. Acho que vocês já viram o triste espetáculo de sacerdotes nas igrejas, nas pregações de domingo, até mesmo negando os milagres. E dizendo que não aconteceram, que até alguns deles debochando, que a multiplicação dos pães não é assim, e que a transformação da água em vinho não é desse jeito, e explicações até ridículas, né? Negando os milagres. Isso se chama racionalismo, isso se chama deixar de lado o sobrenatural. Isso se diz justamente não viver da fé. Em vez de pregar a fé, se prega a antifé. Em vez de alimentar o povo com a fé, se prega a antifé. Depois o que acontece é que nem o próprio sacerdote tem mais gosto de pregar sobre a palavra. Então o que acontece é isso, se lê mal o evangelho, as leituras na missa, se lê. E agora, política em cima. Isso se chama esvaziamento de fé. Nós dizendo isso, gente, nós não estamos aqui criticando, apontando o dedo, nós estamos deplorando, nós estamos chorando com a igreja. Porque o inimigo foi terrível, ele foi pegar o melhor da igreja, assim como ele foi pegar o melhor de nós.
Ele foi pegar os nossos filhos, e lembra de toda a palestra de ontem, ele foi pegar os nossos filhos, e levar os nossos filhos para a bebida, para as drogas, para a prostituição, foi pegar as nossas meninas, o que nós temos de mais precioso, assim como ele foi terrível, e foi pegar o casamento de vocês, o matrimônio de vocês, o amor de vocês, o amor sofrido de vocês, o amor consagrado por Deus, no sacramento do matrimônio. Ele foi cruel, e foi pegar a coisa mais preciosa, ele foi pegar a família, a sua família, ele foi pegar as nossas famílias, sujo que ele é. Também na igreja, ele foi pegar o mais lindo, o mais precioso para Deus, o mais precioso para a igreja. Ele foi pegar os consagrados de Deus, os ungidos por Deus, os que receberam o sacramento da ordem, os que receberam justamente por sacramento serem pastores, e foi tirar justamente da mente e do coração deles a fé, porque foi pela fé que eles receberam tudo isso. Foi tirar deles a unção, porque pela unção é que eles se tornaram pastores, foi pela unção que eles se tornaram os consagrados, e que eles se tornaram os condutores do povo. E na hora que a fé lhes foi tirada, eles não eram mais de nada, e o que o inimigo queria era isso justamente, eles mesmos ficaram esvaziados e se interrogando sobre a identidade do seu sacerdócio. Vocês veem quantos e quantos padres se perguntando da identidade do seu sacerdócio. Mas eu sou padre para quê? Eu sou padre para quê? O que significa ser padre? Que tristeza! Mas dizendo isso, nós não estamos fazendo condenação, nós estamos condenando o outro que foi sujo, que chegou até a fazer os nossos sacerdotes a duvidarem da sua identidade. O que eu sou, afinal das contas? Terrível que ele foi, sujo que ele foi, porque ele tirou o mais precioso, ele tirou a fé, e tirando a fé, tirou o gosto pela oração. Tirou o gosto pela oração. E a gente vê o triste espetáculo de muitos irmãos nossos, padres, de muitos irmãos e irmãs nossos, religiosos e religiosas, consagrados, que consagraram a vida a Deus, mas sobre os quais o inimigo foi terrível, porque eles eram consagrados, o inimigo veio sobre eles com furor e ira sobre eles, e os enganou como enganou os nossos primeiros pais. Ele foi sobre esta bendita descendência do Senhor, porque todo consagrado é um bendito, é uma bendita descendência do Senhor. Ele foi como anticristo, como serpente, como dragão, sobre os consagrados do Senhor. E quanta gente sem gosto pela oração, e que não reza mesmo, e que não tem gosto pela palavra, e não se preocupa com a palavra mesmo, e alguns até dizem que isso aí não muda nada, não satisfaz nada, não faz nada, não muda estrutura nenhuma. Isso aqui é... Quanta gente fazendo isto. Isto é terrível. E por causa disso, nós participamos, nós, até vamos dizer, somos obrigados a assistir missas geladeira. Parece um funcionário público, carimba, assina, tal, faz, dá umas... Se torna apenas um momento em que o povo veio, e aí eu posso falar o que eu quero, aquilo que me mandaram falar. Eu falo de política, eu falo de estruturas, eu falo de opressões, eu falo de ditadura, eu falo daquilo que eu faço. Eu tenho até um bom público que felizmente acredita em mim, porque eu ainda sou padre, que veio para um recinto muito privilegiado, que é a igreja, e aí eu tenho a ocasião de lhes falar, mas perdi o sentido do sagrado, perdi o sentido do que estou fazendo. Na verdade, não estou rezando, na verdade, eu estou fazendo alguma coisa ali, nem sei por que faço, e onde eu tenho a ocasião de dizer algumas coisas, nas quais eu acredito, e sobre as quais eu invisto a minha vida, e julgo que elas é que vão mudar, que elas é que vão transformar. Que tristeza! Dizendo isso, eu repito, nós não estamos condenando, nós estamos chorando em cima, porque o inimigo foi tão sujo que foi pegar justamente os consagrados de Deus, os escolhidos de Deus, que deram a vida por Deus.
e sobre os quais a igreja investiu. Investiu com tudo, investiu com confiança, investiu com dinheiro. E não somente a igreja, as autoridades. Não, o povo investiu. O povo investiu nos seminários. O povo investiu nos estudos deles. O povo investiu na manutenção deles. O povo de Deus fez com que eles pudessem até fazer estudos fora, em Roma, na Europa, para serem pastores, para serem homens de Deus, para serem mulheres de Deus. E infelizmente o inimigo sujo foi lá e trocou tudo e mudou tudo. E hoje nós temos que chorar em cima dos nossos consagrados, que infelizmente foram vítimas do tentador. E com isso a igreja está perdendo. Está ou não está perdendo com as seitas? Tá. Está ou não está perdendo as coisas mais preciosas que nós temos, que são os nossos filhos e as nossas filhas? Onde estão os nossos filhos? Onde estão os nossos filhos? Eles estão na igreja? Eles estão com o Senhor? Não. Os nossos filhos. Isso é igreja, não é igreja? Claro que é igreja, e é o mais precioso da igreja. Os nossos filhos estão nos barzinhos, os nossos filhos estão nas praças, os nossos filhos estão por aí. Os nossos filhos, coitados, às vezes estão até mesmo nas drogas, na bebida, na prostituição. E eles são igreja, e eles são os benditos frutos dos nossos ventres. E a igreja os está perdendo. E quando a igreja está perdendo casamentos, matrimônios e matrimônios se desfazendo, o que é que a igreja está perdendo? Está perdendo os seus filhos, está perdendo o seu sagrado. E quando a igreja perde padres, já perdeu-os muitos, e eu quase acho que não existe paróquia que não tenha perdido pelo menos um padre, que saiu, que deixou o ministério, que se casou, e alguns escandalosamente. Alguns deixando muita dor, muito sofrimento. Nós não os estamos condenando, estamos condenando aquele que foi o causador de tudo isso e trouxe toda essa chaga, essa dor para a igreja. Isto é perda, e é perda muito concreta para a igreja. E a igreja precisa readquirir, resgatar tudo o que ela vem perdendo. Precisa. E graças a Deus, o Senhor está com a igreja. O Senhor está na igreja. E o Senhor, justamente para esta igreja, deu a coisa mais preciosa que Ele tem, que é o seu Espírito. O investimento que o Senhor fez para o resgate foi justamente o seu Espírito. O Senhor que no primeiro momento deu como resgate o sangue do seu Filho, agora o Senhor está dando como resgate para a igreja o seu Espírito, para que pelo seu Espírito a igreja possa resgatar o que é dela, porque é de Deus. E não é resgatar o que é dela porque é dela, mas é resgatar o que é dela porque é de Deus. Resgatar os filhos e as filhas, os nossos filhos, resgatar os nossos fiéis, resgatar os que estão se perdendo, resgatar os matrimônios. Sim, resgatar porque é da igreja e porque é de Deus. Resgatar os seus filhos sacerdotes, resgatar os religiosos e as religiosas, porque são de Deus, porque são de Deus, porque são de Deus, porque são de Deus. Resgatar os nossos seminaristas e os nossos seminários. Porque gente muitas vezes dá dó verem a formação que os nossos seminaristas estão recebendo. Eles aprendem no dia a dia, em vez de aprender as coisas da fé, em vez de aprenderem a ter amor por Jesus,
em vez de ter amor pela igreja, em vez de ter amor ao sobrenatural pelo qual eles precisam dar a vida, eles aprendem justamente a esvaziar-se do sobrenatural, esvaziar-se da fé, esvaziar-se da palavra, esvaziar-se da oração. Eles que deveriam aprender a conhecer o Senhor pela palavra, desaprendem a palavra, aprendem pelo contrário a desprezar a palavra. Eles que tinham que encontrar o Senhor no estudo e na oração, aprendem a não rezar, a não querer rezar. E muitos dos nossos que foram para o seminário, ou vivem perseguidos, ou desanimaram, não aguentaram. Quem está perdendo é a igreja. É a igreja. E está perdendo por quê? Porque o sujo do inimigo veio sobre o que a igreja tinha de mais precioso. Eu quero repetir, nisso tudo não há nenhuma condenação, nisso tudo há uma tremenda dor, e nisso tudo há uma denúncia mostrando quem é o culpado de tudo isso. Nós estamos mais uma vez tomando consciência da luta espiritual, da guerra que o próprio Senhor decretou e da qual Ele falou no primeiro livro da Bíblia e da qual Ele está falando no último livro da Bíblia. E para você ter mais certeza ainda, pega um pouquinho só na frente, versículo 17 e Apocalipse 12, 17. Este é o dragão do que está falando, né? Acabou de falar do dragão, versículo 17. Este então, leia comigo, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Este então se irritou contra a mulher, Maria, e é por isso toda a guerra dele contra Maria nos tempos de hoje. E foi fazer guerra a quem? Ao resto da sua descendência. Quem é esse resto da sua descendência? Somos nós, está na cara. E foi fazer guerra ao resto da sua descendência. A quem? Aos que guardam os mandamentos de Deus. Não é isso que está escrito aí? Repete comigo. Aos que guardam os mandamentos de Deus. E não é verdade que debocham da gente porque a gente guarda os mandamentos de Deus? Os que têm o testemunho de Jesus, não é o que está escrito aí? Os que têm o testemunho de Jesus. E o inimigo, o dragão, foi fazer guerra aos que têm o testemunho de Jesus. E não é verdade justamente que gozam da nossa cara por causa do testemunho de Jesus? Ele veio fazer guerra contra a gente. E é por isso que nós estamos sofrendo tudo isso. E agora a beleza do Senhor. A beleza do Senhor. Gente, é nesse contexto de guerra espiritual que o Senhor suscita a renovação carismática. Eu queria dizer a vocês, não é nos exaltando, pelo contrário, porque é terrível a parte que nos coube. É terrível a parte que nos coube. O Senhor escolheu a nós, como soldados, masculinos e femininos, da primeira fila, que são aqueles que vão realmente enfrentar o inimigo cara a cara, são os de primeira fila, para entrarem nesta batalha espiritual. O Senhor escolheu a nós por causa da igreja, escolheu a nós por causa da nossa família que é a igreja, escolheu a nós por causa dos nossos que são igreja. O Senhor escolheu a nós por causa de Deus, porque somos de Deus e tudo isso é de Deus. Deus nos escolheu e nos encheu com o seu Espírito, e cheios do seu Espírito, Ele nos colocou como soldados das primeiras filas para entrarmos em combate. E veja bem, em combate espiritual, em batalha espiritual contra o inimigo. Para quê? Para resgatar para a igreja e resgatar para Deus aquilo que é da igreja porque é de Deus.
e resgatar o mais precioso que nós temos: os nossos filhos, os nossos casamentos, as nossas famílias, os nossos religiosos, as nossas religiosas, e podemos dizer nossos, porque Deus os constituiu para nós, para o povo de Deus. Ninguém é consagrado por si, a gente é consagrado por causa do povo de Deus. Deus nos consagrou a serviço do povo de Deus, então são os nossos religiosos e as nossas religiosas. Para resgatar os nossos sacerdotes, porque eles são os nossos sacerdotes, porque Deus os fez sacerdotes, Deus os ungiu, Deus colocou neles o sacerdócio de Jesus por causa de nós, e temos que resgatar para nós, temos que resgatar para a igreja, temos que resgatar para Deus o que é de Deus, o que é da igreja, o que é nosso. Nós temos que resgatar para Deus os nossos seminaristas e os nossos seminários, porque temos que pensar no presente e pensar também no nosso futuro. A igreja precisa resgatar, e resgatar de quê? Apenas de probleminhas? Não, resgatar arrancando das mãos do inimigo, arrancando do engano do inimigo, da mentira do inimigo, e devolvê-los na verdade para Deus, na verdade para Deus. Estou me lembrando agora do testamento de Jesus, das últimas palavras de Jesus na última ceia. Evangelho de São João, rapidinho. Nós estamos nos finais, né? Final de Apocalipse, final do Evangelho de São João, na última ceia. Evangelho de São João, capítulo 17. Eu começo a ler com vocês, ainda desde o versículo 13. É Jesus dizendo ao Pai, João 17, 13: mas agora vou para junto de ti, ó Pai. Dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo, para que eles, que são os de Jesus, a descendência de Jesus, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Por que é que o mundo nos odeia? Porque nós não somos do mundo, como Jesus não é do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os preserves do maligno. Esse mal pode ver na nota lá embaixo, não é? Não é apenas um mal, mas é um mal com letra maiúscula. Veja lá o versículo 15 na nota do mal, uma outra tradução, do maligno, e essa é a tradução correta. Não peço que os tires do mundo, mas que os preserves do maligno. Versículo 16: eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Leia comigo o versículo 17. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Meus irmãos, é isso, é Jesus pedindo ao Pai: Pai, santifica-os pela verdade. E onde está a verdade? A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Todo o resto é resto. A tua palavra é a verdade. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pai, santifica os teus religiosos, os nossos religiosos e religiosas. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pai, santifica os nossos seminaristas, santifica-os na verdade. A tua palavra, Pai, é verdade. Todo o resto é resto. Pai, santifica os nossos sacerdotes. Sim, ó Pai, santifica todos os nossos pastores, santifica-os na verdade. Onde está a verdade, ó Pai? A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor quer resgatar para si o que é dele, e quer resgatá-lo na verdade. E onde está a verdade? A verdade está na palavra. A verdade está na palavra. E quando se escapa da palavra, e quando se sai da palavra, e quando se desvia da palavra, daí todo engano vem, daí todo erro vem, e daí facilmente nós somos vítimas
da malignidade do inimigo, nós somos vítimas da falsidade do inimigo, da covardia do inimigo, das mentiras do inimigo, e somos levados para cá e para lá, ao léu de toda a doutrina, de todo embuste, de toda mentira, de todo engano. Pai, santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor quer resgatar para Ele o que é dele. Você começa a entender agora em que lugar está a renovação. A renovação está no meio da batalha. A renovação está no fogo da batalha. Você começa a compreender a preciosidade do que Deus está nos dando. Ontem não foi justamente a palavra de 2 Coríntios capítulo 10? Não é? Apenas recordando. E foi a beleza da tarde de ontem. 2 Coríntios capítulo 10, e nós pegávamos o versículo 3 e seguintes, porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne, não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. E o Senhor nos deu essas armas. E todo o nosso aprofundamento, todo o nosso encontro aqui está baseado na primeira carta aos Tessalonicenses. E vai comigo lá para a primeira carta aos Tessalonicenses, um pouco mais na frente. Primeira carta aos Tessalonicenses, já no capítulo 1. Eu começava com vocês ontem, no versículo 4, dizendo: sabemos, irmãos amados de Deus, que sois eleitos. E veja comigo agora o versículo 5, 1 Tessalonicenses 1, 5, leia. O nosso evangelho vos foi pregado, não somente por palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo, e com plena convicção. Sabeis o que temos sido entre vós para a vossa salvação. O nosso evangelho vos foi pregado, não somente por palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Tem uma nota lá embaixo, não tem? Viram lá a nota do versículo 5? O que está escrito? Leia comigo. Com poder. O que quer dizer isso? Com manifestações milagrosas de poder. Continua. Com o Espírito Santo. O que quer dizer? Manifestado nos carismas extraordinários. Graças a Deus, o nosso evangelho vos foi pregado. Pode aplaudir. Vocês entenderam? Graças a Deus, o nosso evangelho vos foi pregado não somente por palavra, mas também com poder. E o que quer dizer com poder? Com manifestações milagrosas de poder, com manifestações milagrosas do poder de Deus, com o Espírito Santo. E o que quer dizer com o Espírito Santo? Com manifestações, manifestado nos carismas extraordinários. Manifestado nos carismas extraordinários e com plena convicção, sabeis o que temos sido entre vós para a nossa salvação. Meus irmãos, essas são as armas espirituais. Essas são as armas espirituais capazes de arrasar fortificações. Veja então, o Senhor quis a nossa renovação no fogo da batalha. E o Senhor nos quis especialmente oração. E o Senhor nos quis especialmente palavra de Deus. Estão aí os dois braços ou as duas pernas da renovação. Palavra e oração. Oração e palavra. Palavra e oração. Oração e palavra. As duas pernas e os dois braços da renovação. O Senhor nos quis assim, e o Senhor nos quis assim, oração no fogo da batalha, porque o Senhor precisa de oração. Então, o grupo de oração que a gente faz semanalmente, gente, não é apenas uma sauninha que a gente tira lá para o nosso prazer, uma sauna espiritual. Porque alguns podiam pensar que é uma sauna espiritual que alivia a gente das tensões, dos problemas, nos dá satisfação, a gente volta para casa aliviado. Entende? Engano.
Não é festinha carismática que Deus dá para a gente se alegrar. E lá, 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 pararam, pam, 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 tam, pararam, tararam, tam, tam, pam, pam, pararam. Não é apenas festinha. É linda a música, é maravilhosa. Não estou gozando, né? Eu gostei dela. Mas não é apenas festinha carismática, não. Pelo contrário, isso aí é repicar de caixas de batalha. É a batalha, gente. Nós estamos no fogo da batalha. E quando nós vamos para o grupo de oração, e quando nós oramos lá, gente, não são apenas as nossas oraçõezinhas. Não há desprezo em dizer. Mas é preciso nos nossos grupos nós rezarmos com poder, nós rezarmos no Espírito. E se não podemos livremente orar no Espírito, queremos ao máximo orar no Espírito, pelo menos dos nossos grupos, pelo menos nas equipes que são os encarregados do grupo, os coordenadores do grupo, os obstáculos do grupo. Precisamos orar no Espírito, porque a igreja precisa de oração, e de oração de poder, de oração do Espírito. A igreja precisa de armas poderosas para arrasar fortificações, porque o inimigo já entrou muito nos territórios que são de Deus. Ele já invadiu não somente a plateia, já invadiu o palco e caminhou pelo palco e pegou os microfones e jogou os microfones no chão e foi entrando e pegou os instrumentos e pegou a bateria. Está quase no fundo. Apenas nos resta uma certeza: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e nós estamos aí para não permitir que as portas do inferno prevaleçam contra ela. Gente, que sinal lindo vocês têm em plena catedral, na Sé, no centro de São Paulo, no coração dessa cidade, a maior cidade do Brasil, a mais progressista cidade do Brasil, a mais dinâmica cidade do Brasil e a mais perdida cidade do Brasil, a mais materialista cidade do Brasil. Lá no coração dessa cidade, todas as semanas, lá está um grupo grande de mais de 1000 pessoas orando e cantando os louvores do Senhor. E não é somente aquele grupo, não estou exaltando um só, não, estou dando um sinal, e esse é um sinal de todos os nossos grupos de oração, que mesmo em catacumba, estão lá louvando o Senhor, bendizendo o Senhor, orando no poder do Espírito, cantando no poder do Espírito, celebrando no poder do Espírito, por causa dessa batalha espiritual, no fogo da batalha, para impedir que as portas do inferno prevaleçam sobre a igreja, porque é a nossa igreja, é a igreja de Jesus, é a igreja do Pai, é a igreja de Deus, e ela não pode cair, ela não pode sucumbir debaixo das garras do inimigo. Não. Assim como o inimigo não pode prevalecer sobre a igreja universal, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja de São Paulo, não pode. E é por isso que o Senhor nos colocou no fogo da batalha. Sofre, meu irmão, sofre, porque estar no fogo da batalha não é fácil. Mas você não está apenas aí para receber uma sauninha espiritual a cada semana, não. Você está indo cada semana para se preparar, para durante a semana inteira ser guerreiro. Mesmo enfermo, eu sou guerreiro, e sou guerreiro numa batalha espiritual, na qual eu estou defendendo a minha mãe, eu estou defendendo a igreja, eu estou retirando a igreja debaixo do poder do maligno, para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Eu não estou contra a igreja, pelo contrário, cada um de nós está a favor da igreja, no resgate da igreja, porque a igreja é nossa, a igreja é de Deus, e nós temos que dar a Deus aquilo que é de Deus, e temos que dar também a nós aquilo que é nosso. O inimigo não pode prevalecer sobre a igreja. E se você ora na sua paróquia, se você ora na sua região, se você tem 1 e 2 e não sei quantos grupos na sua paróquia, na sua região, bendito seja, porque lá são os redutos onde se faz a batalha espiritual, porque
é preciso que haja oração, para vencermos a batalha espiritual, porque a igreja é a igreja, e nós temos que dar a Deus aquilo que é de Deus, e temos que dar para o nosso povo aquilo que é do nosso povo. A igreja é do povo de Deus, e a igreja vive para o povo de Deus, para dar fé ao povo de Deus, para dar os dons ao povo de Deus, para dar Deus ao povo de Deus. E nós estamos aí nessa batalha, para que o inimigo não vença sobre aquilo que é de Deus. E nós temos que partir como partimos, graças a Deus, para dias de louvor, para tardes de louvor, para noites de louvor, para vigílias, para grandes encontros. Temos que partir para o Morumbi, e não somente para o Morumbi, para estádios e mais estádios, para lá se adorar o Senhor, para lá se louvar o Senhor, para lá se exaltar o Senhor, para lá se orar no poder do Espírito, porque a igreja está precisando justamente de oração, porque nós estamos no fogo da batalha, e a oração que vai salvar a igreja. Tenha certeza, e é lógico, toda essa oração se passa na base da palavra, toda essa oração se passa na proclamação da palavra, e todos que saem de lá, é evidente, saem com uma fome e uma sede da palavra. São as nossas armas, a palavra e a oração, a palavra e a oração. E nós, Renovação Carismática, existimos para dar à igreja aquilo que é da igreja, para dar a Deus aquilo que é de Deus. Pai, santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus está dizendo agora ao Pai: Pai, santifica-os pela verdade. Santifica esses meus filhos e filhas, que nós mostrávamos ontem. São os estultos, são os frágeis que eu escolhi. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o Senhor não quer pouca coisa, o Senhor não quer pouca coisa. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que nós sejamos santificados pela oração e pela palavra, para trazer santidade à igreja. Que nós sejamos santificados pelo Espírito do Senhor, para trazer salvação à igreja. Sim, para resgatar a igreja de Deus naquilo em que ela foi usurpada pelo inimigo. É por isso que a renovação carismática existe. Ela não é um movimentozinho paralelo ou fora da igreja. Não. Pela graça de Deus, ela está no fogo da batalha, para devolver a Deus o que é de Deus, para devolver à igreja aquilo que é da igreja. Pai, eu levanto a tua palavra. Sim, eu levanto a tua palavra, ó Pai. E como Jesus agora eu peço. Pai, eles estão no mundo. E não peço que os tires do mundo, mas que os preserves do maligno, porque a nossa guerra não é contra homens de carne e sangue, mas é contra o próprio maligno e os seus anjos rebeldes. Preserva-os do maligno. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pai, enche-os com o Espírito Santo. Pai, planifica-os com o Espírito Santo. Pai, batiza-os no Espírito Santo de Deus, no teu Espírito Santo, para que eles sejam realmente cheios do Espírito e assim possam realizar a tua vontade, ó Pai. Resgatar para ti, resgatar para a igreja aquilo que é teu, aquilo que é da igreja. Sim, ó Pai, esta é a tua vontade. Pai, santifica-nos pela verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, vamos respondendo em oração e vamos ficando em pé respondendo: sim, Senhor, é isso que nós pedimos e é isso que nós agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque isso nos mostrou com muita clareza a batalha em que nós estamos. Muito obrigado, Senhor, porque mostrou com muita clareza o porquê da nossa existência. O Senhor nos mostrou a nossa identidade, porque é que nós existimos como renovação carismática. Eis-nos aqui, ó Pai, faça-se em nós segundo a tua vontade. Sim, a tua vontade, que nós estejamos no fogo da batalha, e nós estaremos, ó Pai, e nós queremos estar, ó Pai, no fogo da batalha. Obrigado por esse privilégio de poder te servir desta forma. Obrigado por poder... Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.